abrirmos o debate. Eu quero levar o pastor César para textos que eu vou apresentar para ele, que eu não usei nem 10% do que eu tenho aqui. Eu queria colocar aqui na tela. Mas, primeiro, a gente vai voltar para Mateus, mas primeiro, vamos para Lucas. Se a igreja, de fato, tem que passar pela grande tribulação, então, interprete as palavras de Jesus em Lucas, capítulo de número 21, versículo 36. Pode ler para mim? Eu não estou com o texto aberto aqui, vamos lá de novo. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Bem, diz assim, ó, vigiai, pois em todo momento, em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Estou lendo aqui Almeida Corrigida Fiel, mas posso também ler na Almeida Revista Corrigida, que é a mesma coisa. Aqui, geralmente a palavra é escapar, né? Como é que é a palavra grega? Ekfelgen, está no infinitivo aqui. Ekfelgen. Tá, e a pergunta é? Se a igreja tem que passar pela grande tribulação, o que aconteceu aqui com Mateus 21, 36, Lucas 21, 36, nos lábios de Jesus, que poderia ser evitado isso? Bom, eu vou voltar em Atos para outro texto para responder essa sua pergunta, tá? Mas não vou lá em Lucas mais não. Agora vamos trabalhar Lucas 21. Em Atos 16, 27, se você puder abrir aí. Vamos lá. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Certo? Sim, veja a palavra. Ok. Vamos lá. O carcereiro, ele imaginava que Paulo, os carcereiros, os presos que ele está falando, é o Paulo que, antes do Paulo ser preso, foi dado uma ordem para ele cuidar de forma especial de Paulo e Silas, né? Sim. E aí, quando ele saiu, pronto, eu tenho certeza que os presos fugiram. Só que Paulo e Silas estavam presos antes de serem livrados. Lá no texto. Eles já estavam presos. Em outras palavras, Paulo e Silas estavam atribulados antes de serem livrados. Qual é o problema? Bem, qual é a função sintática? Aqui a palavra grega é a mesma, né? Eu só peguei um versículo que tem a mesma palavra para explicar que tem... Sim. Perfeito. Okay. Qual a função sintática, então, já que é a mesma coisa, a mesma ideia de tem que entrar para depois ser livrado, alguma coisa nesse sentido? Qual é a função da palavra ekfelgen lá em Atos e qual é a função dela lá em Lucas, capítulo 21, versículo de número 36? Escapar. Hã? Palavra ali é escapar. Não, função sintática. Não, eu vou falar, eu não sei quantas vezes eu já falei, mas parece que é música para os seus ouvidos. Então tá tudo bem para mim. Eu não sou da gramática do grego. Tá? Eu já falei isso algumas vezes, mas pelo jeito eu vou ter que falar mais algumas vezes ainda hoje. E tá tudo bem para mim, posso repetir quantas vezes for preciso, não tenho vergonha não. Então eu não sou da gramática do grego, mas o professor Rafael pode fazer isso, não tem problema. O que eu estou mostrando para você... Qualquer um de vocês dois pode fazer, qualquer um de vocês dois. O que eu estou mostrando para você é que essa mesma palavra, ela aqui aplicada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 27, essa mesma palavra, essa mesma ideia, a mesma aplicação, a mesma flexão ali e tal, Paulo, eles estavam presos já em agonia, porque eles já tinham apanhado, eles tinham sofrido, eles tinham passado por tudo aquilo, as costas lá, estavam em vergonhas e tal, antes de serem livrados, porque realmente eles foram livrados ali, só que eles foram livrados depois. E aí? Aí, pastor, essa é a questão da exegese do texto. A expressão ekfelgen ali, no livro de Atos, ela é um verbo intransitivo. Então, quando é um verbo intransitivo, pode ser entendido como livrar das mãos de alguém, no sentido que entrar dentro da prisão, sair. Mas em Lucas não tem o mesmo sentido. Lá é um verbo transitivo. Por isso que o complemento dele está no acusativo. Então, lexicograficamente, gramaticalmente, nós temos a
diferença entre um verbo transitivo e um verbo intransitivo, que muda totalmente a ideia da percepção da exegese. Eu vou apresentar essa obra aqui. Os dois estão diante de um acusativo. O quê? Os dois... Eu não sei fazer exegese, tá? Mas os dois verbos, eles aparecem diante de um acusativo, na mesmíssima situação. Eu não peguei um texto, um verbo que aparece de forma diferente. Os dois verbos estão diante de um acusativo. Isso confere? Eu vou ter que olhar, olha só. O verbo é transitivo, pastor? O verbo é transitivo? Eu vou ter que pesquisar aqui na internet. Aqui. Eu não sei, eu vou ter que abrir a internet. Atos 16, 27. 16, 27. Aqui. O termo que vai aparecer aqui, ó, ekpefeugenai, tus desmios. Mas aqui, tus desmios, não é acusativo na função de objeto direto. Tá? Não é acusativo de função, e até porque o verbo aqui, ele é um verbo que está na sua forma infinitiva. Nesse sentido. E outra coisa, ele não é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo. É transitivo, professor. Quem disse isso? O verbo é transitivo. Tá, aponte uma obra que eu vou apontar aqui, a obra de... Aqui, vamos ó. achar, aqui. Calma aí. Vamos achar aqui, calma aí. Ekfeugo. Vamos lá. Vou ter que procurar aqui, vamos lá. Pastor César, eu tenho duas obras acadêmicas que afirmam que o verbo é intransitivo. Intransitivo aqui. Ó. O senhor vai dizer que não? Então, eu quero ver essa agora. Eu tenho uma obra acadêmica que diz que ali, até porque o acusativo ali está diante do infinitivo. Existe uma regra no grego chamada acusativo com infinitivo, onde o acusativo é o sujeito do infinitivo e não necessariamente o objeto do infinitivo. Entendeu? Então, dentro desses pressupostos ali, nós vemos perfeitamente. Quem determina isso não é eu não estou falando sozinho. Eu estou aqui, ó, na página de número 223, diz ekfeugo, intransitivo, fugir, realizar uma fuga. Atos 16, 27. Disso não discordo, que é fugir e realizar uma fuga. Ok. Só que ele realizou a fuga depois de sofrer ou antes? Não, independente que seja, cadê o complemento do verbo? Não, professor, vamos lá. O texto que o senhor está analisando em Atos é Paulo escapando da prisão, certo? A fuga aí é fuga da prisão. O carcereiro, ele estava com medo deles terem fugido, certo? O complemento da prisão é objeto direto de fuga? O complemento da... Não, eu não sei essa linguagem. A pergunta é, se ele escapasse, porque ele não escapou, ele ficou lá. Sim, se ele correto. Escapasse... Isso. Se ele escaparia antes ou depois da tribulação? No caso aí, ele escapou depois aí. Agora... Não está resolvido. Não está resolvido? Não está resolvido porque o verbo ele é intransitivo. Agora eu vou dar um texto para o senhor, para a gente ler aqui. O mesmo autor vai dizer que quando ele vai estar transitivo agora, não é evitar. No sentido, não é não evitar. Aqui, de fato, é evitar. Aqui, ó. Vai dar um texto de... peguei aqui de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. 2 Coríntios 11, 33, que vai dar essa assertiva aqui, é de fato. Deixa eu ver se é 11, 33 mesmo aqui. 2 Coríntios 11, 33. Agora veja. Então, é que assim, vamos só retirar. A conversa é sobre Lucas 23. 21. Lucas 21. O senhor apresentou o texto. Eu apresentei um versículo onde a mesma palavra, na mesma construção, ela aparece... Não tem a mesma função sintática, pastor. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou aceitar se ela for transitiva, se o senhor apresentar um léxico agora, um único léxico,
Eu estou apresentando dois. Eu pesquisei aqui, peraí. Sim. Eu pesquisei aqui, mas é Google, né? Aí você tem que dar esse desconto aí, porque aí você me corrige. Não, não tem problema não. Mas tanto Lucas quanto Atos estão no infinitivo. Mas o infinitivo ali, sim. Tanto Lucas quanto Atos estão no acusativo. É um infinitivo seguido do acusativo. Eu já tinha falado do acusativo antes, né? Eles estão no infinitivo seguido do acusativo. O complemento do verbo fugir em Atos é os presos vão fugir. Fugir da onde? Fugir quê? Da cadeia, da prisão. Da cadeia. Da cadeia, em português, é complemento do verbo fugir? Da cadeia? Seria complemento. Ok. Não é complemento. É advérbio. Aí, da cadeia, é advérbio de lugar, meu pastor. Então, mas é que assim, a minha pergunta. O verbo transitivo, ele não exige complemento de objeto direto. Isso aqui é regra de português. Eles iriam fugir, porque no fim eles nem fugiram, né? No caso. Mas eles fugiriam antes ou depois de terem sofrido. Verbos intransitivos. Pastor, verbos intransitivos, fugir da cadeia. Por isso que da cadeia é advérbio de lugar e não objeto direto em relação do verbo. Agora, leia 2 Coríntios 11, 33. Leia agora. Agora você vai ter uma questão aí. Na sua pesquisa, com certeza, se apareceu aí, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 33. 2 Coríntios 11, 33. Um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, assim me livrei das suas mãos. Opa! A expressão no grego que aparece aqui, livrou, na verdade, ele nem, de fato, nem tocaram nele. Quem estava atrás de Paulo nem o pegou. Então, por isso que eles têm duas traduções aqui. Aqui, necessariamente, fugir, que eles o pegaram, Paulo. Aqui é evitou. Evitou que ele fosse pegos, ou pego, nesse sentido. Eu estou aqui com obras acadêmicas. Se o senhor me provar uma única obra acadêmica que lá em Atos é objeto direto do verbo ekfeugo, aí muda-se a história, que o problema seria lexicográfico. O senhor não vai ter uma única obra que dizendo que ali tem o mesmo peso lá de Lucas capítulo 21, versículo 36. Mas eu tenho a Bíblia dizendo que se eles escapassem era depois de ter sofrido. Que esse foi o meu argumento. O meu argumento, o professor, não foi sobre a gramática do grego. O meu argumento foi o seguinte, ó. Quando essa mesma construção, e é a mesma construção, não é a mesma função, tá vendo? Vamos lá. Eu tinha dito que era, enfim, como é que é? Eu tinha dito que era no infinitivo. Eu disse que era infinitivo, não era? Então, e é infinitivo, confere? Não, infinitivo nos dois casos. Isso, nos dois casos é infinitivo. Nos dois casos, é um infinitivo seguido de acusativo. Eu só sei até ali, meu irmão. Mas a função sintática de um é mesmo de outro? O senhor disse que é o verbo transitivo. O senhor disse que é verbo transitivo. Aqui, evitar todas estas coisas. Todas estas coisas. Estas coisas aqui no grego é tautapanta. Tautapanta, estas coisas aqui, é objeto direto do verbo ekfeugo, que está no infinitivo. Ali não o acusativo, não é o chamado ACI. No sentido, por exemplo, que o acusativo está fazendo função de objeto em relação ao verbo. Eu apresentei para o senhor duas obras acadêmicas aqui, que contrariou a sua argumentação, e não tem para onde correr, que lá em Lucas, capítulo 21, 36, as palavras de Jesus é que poderiam, de fato, evitar a grande tribulação. Não é um problema nosso, é um problema seu agora. Qual que seria o complemento do verbo lá em Atos? Na verdade, o complemento aqui, o verbo é intransitivo. O acusativo é acusativo que está na função de sujeito. A minha pergunta é, o verbo lá no Atos. Eu estou no território que é totalmente seu, viu? Eu não manjo. Minha pergunta é realmente sincera. Sim. O texto lá de Atos, ele pede um complemento? Não pede complemento. O verbo é intransitivo. Por isso que é da prisão. A tradução mais correta seria da prisão.
Fugiu da prisão. Ele estava preso, fugir da prisão. Porque tem a mesma palavra, evitar a prisão. Evitar a prisão, evitar alguma coisa, estaria no... Agora, vê se eu consigo te fazer entender o meu argumento. Porque, assim, ó, eu disse que a construção gramatical é a mesma. Isso você concorda. Ok. Sim. Eu tenho mais texto, tá, sobre isso, com a mesma construção, que ele pode trabalhar. Mas, o que eu já me dou satisfeito por isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você diz assim, ora para que você possa escapar, eu disse, isso não significa que eles não vão sofrer. Isso não significa que eles vão sofrer na grande tribulação. Não vão sofrer. Não vão sofrer. Isso. Deixa eu só concluir a minha fala. Orar para que vocês possam escapar lá, ok, isso não significa que eles não sofrerão. Por quê? Porque na mesma construção, o apóstolo Paulo tem um terremoto lá e ele é livre da prisão, embora ele acaba não aceitando essa liberdade porque ele quer ficar lá porque ele era cidadão romano, não sei o que lá. Só que ele escapa depois de sofrer. Então, para mim, está muito claro isso. Aí, toda essa questão do intransitivo, transitivo, pode ser que eu tenha errado, falado que é intransitivo e é transitivo, não sou desse ramo, mas o fato eles estavam lá e eles foram libertos depois do sofrimento. O fato da palavra grega ser essa, e a mesma lá de Atos, desculpa, a mesma de Lucas, a mesma de Atos, não te ajuda. Porque aqui eles vão ser libertos, mas eles já tinham sofrido, eles estavam com os vergões nas costas. 40, 5 chicotadas, eles passaram por todo o flagelo. E depois foram livres no final. O outro texto que eu disse que eu podia trabalhar é Atos 19, 16, porque eu só trabalho com Atos, a partir de hoje, tô brincando. Atos 19, 16 diz assim, ó, e saltando neles, os 7 filhos de Seva, lembra que eles foram expulsar demônio em nome de Jesus, lá em nome do Deus, do Jesus que Paulo prega e tal, dá uma olhada aí, ó. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assoerando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. É o mesmo texto. O mesmo texto, não, desculpa. É a mesma palavra. Ou seja, eles escaparam. Só que eles escaparam nus, pelados e machucados. Usar o termo escapar aí não te ajuda. Por quê? Porque eu estou apresentando texto após texto, onde essa mesma palavra é utilizada e as pessoas sofreram. Esse é o meu argumento. Qual caso está nesse texto aqui? O caso agora? Agora o caso está... É um caso muito sério. Porque... O caso aqui é genitivo. É genitivo de lugar. Fugiram da casa, fugiram do lugar. Igual Atos, aqui, 16, 27. É a mesma coisa. Agora, não é a mesma coisa de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, porque o verbo lá é o verbo transitivo e o senhor não está lendo. O senhor leu o texto, só que não quis. E outra coisa, para mostrar que Lucas ali não vai passar, eu tenho inúmeras traduções que traduzem assim. Presta atenção, tradução agora. Almeida Corrigida Fiel. Evitar todas essas coisas. Almeida Revista Corrigida. Evitar todas essas coisas. ARC, Almeida Revista Corrigida de 1969. Evitar todas essas coisas. Versão católica. De escapar a todos esses males e não passar. Reina Valera, lá em espanhol, digno de evitar todas essas coisas. Digno de evitar todas essas coisas. Por quê? Porque o verbo, ele é transitivo. Embora esteja na mesma construção, infinitivo com acusativo, o acusativo que aparece lá no livro de Atos, capítulo 16, e lá na frente é o acusativo, ali, o 16, não é o acusativo de objeto direto, mas é acusativo na função de sujeito, meu pastor. Ok? De sujeito. É só ler o texto. Agora, quando aparece o acusativo lá de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 33, ali é objeto direto. E quando o senhor foi para Atos, capítulo 26, 27 ali as expressões do verbo estão no genitivo, após o verbo. Então, o genitivo não é complemento do verbo ekfeudo. Então, aqui está determinado que não tem como escapar dessa tribulação aqui. Não tem como. Por quê? Porque gramaticalmente é impossível na gramática... Não tem como escapar dessa tribulação. Impossível na gramática trazer outra ideia a não ser escapar, evitar, em Lucas capítulo 21, versículo de número 36. Caso contrário, eu traria um léxico para mim aqui, se eu tenho léxico de grego, diz que aquele verbo ali é um verbo intransitivo. Aí sim. Bom, vamos lá, repetir, né, que eu não sei quantas vezes eu vou precisar falar isso, mas parece que serão muitas. Sobre transitivo, intransitivo, sobre causativo, ablativo, não sei o que lá, dativo, ok.
Eu não estou desprezando a exegese e a análise morfossintática, tá? Eu não estou desprezando. Eu acredito que tem que ser feito todo esse trabalho. O que eu estou fazendo é mostrando texto após texto, onde o tradutor da Bíblia em português, que com certeza sabe mais dele do que a gente, traduziu o texto bíblico, e lá em Atos 19, saltando sobre eles, o homem que tinha espírito maligno, a Senhora depois de mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa, fugir, sair fora, escaparam, é a mesma palavra grega, a mesma construção. Aí depois você tem o primeiro texto que eu usei, que é Atos, capítulo 16, o Paulo lá na prisão. A mesma construção, e eles escaparam depois do sofrimento. O meu argumento é: orem para que vocês possam escapar. Não significa que eles não irão sofrer. Por quê? Porque essa mesma construção aparece vez após vez. Tem mais 3 ou 4 textos que eu posso sair mostrando, onde a pessoa que escapa depois de sofrer. Então, esse é o argumento, tá resolvido para mim. O argumento falho de acordo com o grego, tá, meu pastor? Argumento falho. Porque se não é... sobre o grego, vamos voltar lá. Eu apresentei um texto do Senhor que o verbo ele é intransitivo e o mesmo verbo é transitivo. A função do verbo, função sintática. Isso é função sintática. Eu creio, né, claro, que quando entramos na sintaxe já é um grego mais avançado. O senhor acho que nem compreendeu o que eu quis dizer aqui, mas tudo bem, tá? Tudo bem. Calma aí. Eu não saber não significa que eu não estou entendendo o que você está falando, meu irmão. Então você não entendeu, então. Eu achei que você não tinha entendido. Eu só não consegui entender a lógica do seu argumento. Eu entendi seu argumento. Por exemplo, se Lucas 21 é intransitivo, qual gramática, o senhor que tem as gramáticas aí, que você levantou uma agora mesmo, qual gramática que diz que o verbo ekfeugo, que é o verbo que estamos trabalhando agora, que está no intransitivo, automaticamente significa escapar ileso? Qual é a gramática? Da forma, aqui, ó, da forma transitiva, ou aqui, ó, léxico de grego. Okay, vou ler o léxico de grego. Intransitivo, fugir. Realizar uma fuga, Atos 16, 27 e 19, 16. Transitivo, evitar, fugir de, evitar. Aí ele cita Lucas 21, 36, Romanos capítulo 2, verso 3, e Romanos tem um advérbio de negação lá. E aqui, esse léxico aqui, ele cita no caso acusativo. Quando está no caso acusativo aqui, na função de objeto, ele vai citar 2 Coríntios 11, 33, Susana, que é a Septuaginta, eu também tinha esse texto, eu nem citei. Pode seguir. 22, 2 Macabeus 6, 26, e aqui está a expressão Romanos 2, 3, e assim por diante. Então, eu tenho obra acadêmica. Agora o senhor mostre para mim que não é. Então, aqui está fechado o meu argumento. Não. A minha pergunta é o seguinte, acho que você não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte, se falar que está no transitivo, beleza. Qual obra diz que isso é escapar ileso? Evitar que coisas aconteçam, evitar. A semântica de evitar, você entende de quê, pastor? A semântica de evitar que todas essas coisas aconteçam. Evitar. Vamos lá. O texto não é evitar. A palavra é evitar ou é escapar? Pastor, escapar, aqui não é escapar de dentro de. Aqui, escapar é evitar. Almeida Corrigida Fiel, evitar todas essas coisas. Almeida Revista Corrigida, evitar todas essas coisas. Almeida Revista Corrigida de 1669, evitar todas essas coisas. Versão católica, evitar todas essas coisas. Já tinha lido as versões. O que eu perguntei é que qual obra dessa de referência que o senhor tem aí que diz que essa palavra ekfeu significa não levar nenhum arranhão? Evitar é o quê, pastor? Evitar é o quê? Semanticamente de evitar. Então, eu estou evitando alguma coisa, significa passar por ela, isso por isso que eu falei, o senhor não me entendeu ainda, porque eu estou estritamente no conceito sintático gramatical. Você não, você não entendeu ainda. Tá? Você está fazendo aí alguma coisa para tentar colocar as palavras de Jesus que a igreja estaria dentro, e mesmo assim, se tivesse dentro, você não seria pós, você seria mid-tribulacionista. Entendeu? É que assim, parece que vocês têm um problema muito grande.
Vocês têm um problema muito grande como eu penso, como eu quero... Desde que eu Não, falo... pois é, seria um MID. A partir do texto seria um MID. Mas a partir do texto é automaticamente evitar. Caso contrário, passaria pela grande tribulação. Desde que eu mesmo me apresente, se eu sou pré, pós ou meso. Mas eu posso fazer observações, pastor. Assim como o senhor pode fazer observações também para mim e tudo mais e tal. Então, o senhor falou agora há pouco que, por exemplo, se eu assumisse o texto, eu ia ser pós-tribulacionista. A igreja ia passar lá, tudo mais e tal. Mesma força. Eu estou devolvendo só o favor. Ok. Bom, a questão é que o texto, os 2 versículos que eu apresentei na Bíblia, as pessoas que escapam ou evitam, eles evitaram a prisão lá, mas depois de terem sofrido. E 2 Coríntios 2, 33. 11, 33. O texto de Atos 19, eles evitaram apanhar mais depois de já terem apanhado. 2 Coríntios 11, 33 é o quê, pastor? É que esse foi o senhor que trouxe, não fui eu, né? Sim, então, pois é, mas e aí? Exatamente. Então, esses 2 textos que eu apresentei, eles mostram que é possível que uma pessoa escape, ou como é que você usou a palavra? Escape, né? Escape. Escapar de. Isso, mesmo... Dentro de. Eu concordei com o senhor, tá? Concordei. Okay. O verbo está intransitivo. Ok, mesmo tendo sofrido, como nesses 2 casos apresentados aqui. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: essas pessoas da grande tribulação, que você concorda que são servos de Jesus, que são salvos por Jesus, que são salvos pelo sangue de Jesus, só não pode ser chamado de igreja, Jesus gosta menos dessas pessoas do que da igreja? O que vem depois do entendimento, isso vai ter que perguntar para Jesus e não para mim. A forma que estamos trabalhando aqui, você está voltando novamente. De forma diferente, né? De forma diferente, né? Exatamente, mas não entendo aqui, Jesus gosta menos, não importa o pensamento externo que está lá em Jesus em relação ao termo. Nós estamos interpretando o texto, falamos perfeitamente com o texto dentro do seu próprio texto, falamos também de gramática, pegamos Lucas 21, 36, nesse sentido. Agora, vamos avançar, pastor, vamos avançar.